Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão amargar o preço de terem servido a um sistema ditatorial. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Botou um cara inocente 6 meses na cadeia. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias. Podem esperar. Deputado, o senhor esteve nos Estados Unidos agora, recentemente, né? A gente vai falar das indicações do Trump para a composição do governo, mas me adianto. O novo governo americano ele vai olhar mais para a América Latina, em especial o Brasil, algo como isso que disse a Janja agora, né? Isso chega lá ao novo governo, o senhor teve contato com tanta gente lá agora, o que o senhor pode nos adiantar? Olha, como bom amante da verdade, já fiz chegar algumas coisas no entorno do Trump, né? Alguns fatos, como por exemplo, aquela chamada do Lula que chamou antes da eleição uma possibilidade de um novo governo, daquela estirpe, né, que vocês sabem. Eu tenho até medo de falar para não derrubar a live. Mas a gente faz questão de que essas verdades cheguem até eles, e eles vão ter uma atenção totalmente especial. Eu estava vendo aqui, entre os vários assuntos que a gente poderia comentar, uma matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. Olha como é que é importante a gente ter uma imprensa livre, né? A Folha, que já fez editorial falando atrocidades ou até opiniões de pessoas que entraram na Folha pedindo a morte, desejando a morte do presidente Bolsonaro, e ele nunca sequer fechou ou fez alguma investida contra a Folha de São Paulo nesse sentido. Matéria da Folha de agora, princesa, deixa o papai falar aqui rapidinho. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. Aqui a gente tem claro a atenção que será dada ao Brasil. Há um receio de que esse vírus que foi gestado aqui por principalmente uma pessoa do judiciário, que ela possa chegar lá nos Estados Unidos. Eles não querem isso. O Marco Rubio é um senador de longa carreira, uma pessoa que é descendente de cubanos, identificado com as questões de liberdade nas ditaduras latino-americanas, e acabou de se encontrar com uma advogada do Felipe Martins, que é o caso que está trazendo aqui a Folha de São Paulo. Isso daí interessa muito aos americanos. Se antes já interessava a parlamentares com os quais a gente teve acesso, agora interessa às pessoas dentro do executivo. Olha como é que essa eleição foi importante. Antes, nós só tínhamos entrada dentro da Câmara dos Deputados, que era controlada pelo Partido Republicano, o pessoal mais à direita. Agora, a gente tem entrada no Senado e também dentro do governo do executivo, do Donald Trump. E o Marco Rubio, com certeza, está ciente não só do caso do Felipe Martins, mas de vários outros. E por que isso interessa ao americano? Porque inserções falsas foram feitas para tentar incriminar o Felipe Martins, uma suposta viagem aos Estados Unidos que ele nunca realizou e acabou ficando mais de 6 meses na prisão por causa disso. Repare, a gente também não está falando de uma pessoa comum, a gente está falando de uma pessoa que assessorou o presidente Bolsonaro. Quando eu falo esse caso aos americanos, eu inclusive cito o seguinte, pessoal, é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro. Esse cara passou 6 meses na cadeia por causa disso e disso e disso. E quando eles ficam sabendo das suspeitas de inserção falsificadas, né, de inserções falsas nos sistemas migratórios americanos, eles dão um salto dessa altura. Por quê? Porque isso é pauta principal, primordial, prioritária do presidente Donald Trump, e o americano se preocupa com o atentado terrorista. Se puseram uma pessoa que nunca esteve nos Estados Unidos, se puseram nos sistemas que ele entrou lá, eles podem perfeitamente botar ou tirar um terrorista e realmente pessoas perigosas.
E eu quero crer que não será difícil identificar quem fez essa falsificação no sistema norte-americano migratório, e aí a gente vai dar o segundo passo. E aqui eu quero olhar de frente para a câmera, porque a gente vai ver essa mesa virar. Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão ver o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos. Vocês vão amargar o preço de terem servido a um sistema ditatorial. Falo sem soberba e arrogância nenhuma. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, que está indo atrás de deputado federal por expor a sua foto, né, na tribuna do Congresso Nacional, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal. Pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando. Se você tem coragem, se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Não foi você que fez uma pesquisa no CBP, o site norte-americano, com o passaporte de Felipe Martins, o que o site já mostra que é ilegal, você só pode consultar o seu passaporte, não dos outros? Não foi você que fez a pesquisa? Que embasou essa história toda, botou um cara inocente 6 meses na cadeia, um cara que tem foto no Réveillon, lá no Paraná com a sua namorada, um cara que tem registro de Uber. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias, podem esperar. E, deputado, como é que a gente vai confiar, né, nas perícias, nas investigações, porque qual é a ligação que tem do Francisco Vanderlei Luiz? Alugou um lugar para ficar em Ceilândia, dirigiu o próprio carro, estava ali sozinho, né? Então não há nenhuma ligação, nenhuma pista de que ele realmente fizesse parte de um complô, ou que isso tenha alguma ligação com 8 de janeiro, e muito menos ainda que seja tudo comandado por Jair Bolsonaro, deputado. Estou torcendo aqui para que a internet aí do tio França, não sei se ele tinha acesso à internet, né? Talvez hoje em dia no Brasil todo mundo tem um telefone conectado à internet, que a internet dele não seja da Starlink, senão amanhã já estão condenando o Elon Musk, né? Agora, disso tudo, o que eu destacaria é a celeridade com que essas imagens vieram à tona, ao contrário daquilo ocorrido em 8 de janeiro. Em 8 de janeiro, nós chegamos a fazer uma CPMI para analisar esse caso, que a gente sabe que é um protesto que foi longe demais, com penas totalmente absurdas, uma perseguição implacável. Inclusive, a gente deve entrar nesse assunto, creio, né, dos 61 brasileiros que a Alexandre de Moraes está pedindo a extradição, que estão lá na Argentina. Mas isso daí demonstra que essas imagens foram saudáveis no seguinte sentido, para ver que foi uma pessoa que realmente utilizou de fogos de artifício, e aí cada um pôde formar o seu julgamento e não se informar através das narrativas de outro. Eu lamento que com o caso de 8 de janeiro nós chegamos a formar uma CPMI para apurar esses casos. A CPMI, que tem poderes de autoridade judicial, foi aprovado numa barrigada da esquerda que comeu bola, mas aprovamos um requerimento do deputado Felipe Barros para ter acesso às câmeras do Ministério da Justiça, do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje trocou com o STF, né? Ele foi para o STF e o Lewandowski do STF virou o MJ, e até hoje essas imagens não vieram à tona. Então você consegue perceber que existe uma disparidade de condutas que salta aos olhos da população. Quando você olha ministros da Suprema Corte dando tom de seriedade, querendo dizer que se trata de um fato terrorista, por outro lado você olha a Janja debochando, você não tem como dizer que aquilo dali é algo de extrema periculosidade. É claro que ninguém gostaria que acontecesse, né? Inclusive tinham explosivos, mais material incendiário que foi encontrado no carro desse tio França, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, né, onde, por acaso, este deputado aqui trabalha e passa toda semana. Então, e eu não estou incrédulo, né, saltando por aí falando
que, olha, é um terrorista, é um terrorista. Eu, inclusive, ressalto aqui que durante o governo Obama, um veterano de guerra, provavelmente com problemas psicológicos, norte-americano, ele saltou, né, pulou os muros da Casa Branca e chegou a quase entrar na Casa Branca antes de ser detido. Essa pessoa tinha centenas de cartuchos de munição no seu carro e pretendia fazer ali alguma coisa contra o então presidente Obama. Porém, essa pessoa não foi tratada como terrorista. Isso que a gente está falando de Estados Unidos, um país que se preocupa muito com essa causa. Agora, já no Brasil, ao que parece, né, uma pessoa com fogos de artifício, já estão falando em atentado terrorista, muito provavelmente porque querem colocar adiante medidas como a regulamentação da internet, né, a tal narrativa do gabinete do ódio que nunca existiu, inclusive desde 2019 até hoje não foi concluído o inquérito das fake news, reviraram de cabeça para baixo a vida de todo mundo, não só da minha família, do entorno do presidente, várias outras pessoas, e nunca acham nada. E aí, finalizando, né, eu fico realmente surpreso de que como essas pessoas como a Eliane Cantanhede, que faz um artigo desse falando de Musk, Trump, Milley e Bolsonaro, para chegar nos relatos desse fato que ocorreu agora, provavelmente desse suicida, como que essas pessoas não compreendem que eles estão mergulhados em descrédito? Como é que ela quer fazer crer que alguém vai acreditar no que ela escreve? Aí a queda de audiência de Globo News, de outras emissoras grandes, é simplesmente inacreditável como essas pessoas não conseguem enxergar a tábua que está na frente dos olhos delas quando se fala em matéria de imprensa. E aí, né, qualquer pessoa, né, minimamente honesta vai para a internet e consegue ter mais audiência do que essas pessoas. É, no mínimo, lamentável. Em 2026 temos eleições presidenciais, né, para governador, senadores, né, vamos renovar 2/3 do Senado, a Câmara Federal, e a Isto É dessa semana colocou lá uma capa, na matéria de capa, está aí, ó, surge um novo candidato, então a Isto É lançou o Eduardo Bolsonaro candidato à presidência em 2026, mas, deputado, conversávamos aqui antes do programa e o senhor acredita ainda que Jair Bolsonaro será o candidato, poderá ser o candidato em 2026? Sim, Lacombe, antigamente falaram que seria impossível, depois passou para muito difícil, improvável. Por agora eu já escuto algumas pessoas falando que há espaço, sim, com essa nova atmosfera, inclusive vinda da eleição norte-americana, para que seja revertida a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre lembro, ele está inelegível por quê? Porque se encontrou com embaixadores e aí foi condenado por abuso de poder político. Eu pergunto quantos votos ele ganha pedindo para estrangeiro votar nele, sendo que ele nem pediu, né, esse tipo de voto, né? E também por ter subido no caminhão de som do pastor Silas Malafaia e ter dado um discurso ao lado do Luciano Hang. Eu não consigo entender como que isso daí pode ser considerado crime e deixar uma pessoa inelegível. Só que essa é a nova estratégia da esquerda mundial. Isso não ocorreu apenas no Brasil. Ocorreu na Venezuela, depois deles terem aprendido a lição com a Nicarágua. A Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, de esquerda, ele prendeu 7 adversários presidenciáveis que concorriam com ele. E aí, vejam só, ele foi eleito. E quem que deu parabéns para ele? O próprio PT. Depois, acabaram editando a notinha, porque pegou meio mal. Se sairmos da Nicarágua e formos para a Venezuela, o Maduro já aprendeu a lição. O que ele fez? Ele tornou inelegível não só a Maria Corina Machado, mas mesmo o de centro-esquerda, o candidato Capriles. Então, essa é a nova estratégia da esquerda. Se não tiver ninguém à direita para ameaçar eles seguirão sendo eleitos e reeleitos e não se expandem se for mais uma eleição com 51% de votos para o vencedor. Aquela eleição que todo mundo pensa, poxa, bateu na trave, mas o que a gente quer é dar integridade e transparência eleitoral a todo esse processo. Eu, inclusive, acredito que com essa eleição de Donald Trump venha uma forte pressão internacional, porque eu não vejo os Estados Unidos como um mero carimbador de eleição latino-americana. Eleição que não tem possibilidade de auditoria, que não tem possibilidade de recontagem dos votos. Então, essa pauta, ela certamente será muito bem trabalhada. E ao TSE, eu acho bom dar tchau aos tempos em que ocorriam parcerias com determinadas empresas e instituições norte-americanas, como o FBI dando palestrinha sobre como combater o discurso de ódio às fake news. Esses tempos vão ficar no passado, até porque
né, eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem aí, o indicado do Trump para ser o Attorney General, que é uma espécie de procurador-geral da República com esteroides, porque ele pega algumas atribuições da AGU, do Ministério da Justiça no Brasil, mas esta pessoa superpoderosa indicada por Trump é ninguém menos do que o deputado da Flórida, o Matt Gaetz. Ele será o encarregado por supervisionar a Polícia Federal, por supervisionar US Marshals, que cumpre as ordens, por exemplo, de autoridades internacionais. Então, aquilo que já ficou feio para Alexandre de Moraes, pedindo a extradição do Alan dos Santos, pegando o passaporte, inclusive, do Rodrigo Constantino, que está aqui conosco, Paulo Figueiredo, dentre outros jornalistas, essas ordens não foram cumpridas porque as autoridades brasileiras não estão se dando ao respeito, estão achando que as outras autoridades internacionais são meros carimbadores e tentam fazer essas coisas acontecer sem embasamento nas leis e na Constituição. O Brasil está caindo em descrédito. E assim como hoje o governo da Argentina não cumpre o mandado vindo da narcoditadura de Nicolás Maduro, eu tenho certeza que também não cumprirá esse pedido de extradição vindo de Alexandre de Moraes contra, todo respeito, pobres coitados que foram se refugiar na Venezuela, na Argentina, esses 61 brasileiros, que inclusive uma matéria da revista Oeste mostra muito bem, essas pessoas chegaram ao cúmulo, me desculpe aqui, Ana Paula Henkel, as senhoras que nos escutam, né, de viver em casas onde não tinha banheiro, casas semi-construídas, semi-acabadas, e elas tinham que defecar em marmitas, né, em aquele alumínio de marmita ou em sacolas plásticas e depois se livrar do dejeto. Essa pessoa realmente é que vocês do establishment querem nos fazer crer que são terroristas perigosos, que armaram um golpe de Estado junto com 1.500 pessoas. Esse golpe não vazou, com 1.500 pessoas indo tomar de assalto o Congresso num domingo de férias em Brasília, que inclusive Alexandre de Moraes estava em Paris, se não me engano, estava para a Europa, onde em menos de 24 horas o diretor-geral pediu a prisão do Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos de férias. Pelo amor de Deus. E tudo, finalizando, né, a cereja do bolo, arquitetado por Jair Bolsonaro, que esperou sair da presidência da República e quando não tinha mais controle sobre a Polícia Federal, quando não era mais chefe supremo das Forças Armadas, pegou senhorinhas com bíblias na mão, uberistas e até pessoas com transtornos psicológicos e foi tentar fazer um golpe de Estado sem dar um tiro sequer, sem nenhuma arma apreendida. Pelo amor de Deus. Essa narrativa não vai, né, muito longe aqui no Brasil e também não vai muito longe, Deus quiser, na Argentina, onde o presidente Javier Milei é, ao final do processo de extradição, a pessoa que dará a palavra final. Deputado, nós sabemos que de 2020, da eleição super conturbada aqui nos Estados Unidos, aqui pelo menos nós temos o federalismo, que a gente sempre conversa, conta aqui, explica para o brasileiro. E dos 50 estados, 32 estados, se eu não me engano, 32 ou 34, passaram leis eleitorais de 2020 até 2024 com maior transparência, garantindo uma lisura mais ampla, né, e uma maior segurança, né, para os pleitos nos estados para que chegássemos em 2024. Ou seja, o Partido Republicano trabalhou para que isso pudesse acontecer, espalhou também, né, mais de 5 mil advogados pelo país, foram mais de 230 mil voluntários para exatamente checar a contagem, checar todas as sessões que deram problemas em 2020. E nós não temos isso no Brasil, deputado. A minha pergunta, que eu vejo muito nas minhas redes sociais, no chat, seja aqui do 4x4 ou no chat do Sem Filtro, da Revista Oeste, é a seguinte: será que nós vamos conseguir, será que o nosso Congresso vai conseguir voltar a discutir o voto auditável, a urna eletrônica, tudo bem, mas com voto impresso e contagem pública, como está no artigo 37 da nossa Constituição, ou isso vai continuar sendo um tabu, deputado, e a gente não vai poder mais falar nisso? Excelente pergunta, Ana Paula Henkel. Eu acredito que no momento
oportuno, onde a gente não tenha mais a espada do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cabeça dos deputados, porque esse jogo ele é jogado de maneira muito pesada. Eu lembro que 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, eles vêm do STF. Nós sempre aprovamos com larga maioria a questão do voto impresso com contagem pública dos votos. A contagem pública eu acho que é até mais importante do que o voto impresso. O voto ele pode ser na pedra, no papel, qualquer coisa. O negócio é a pessoa conseguir ver que realmente o voto dela vai contar. E não ter que confiar cegamente em burocratas que se reúnem numa sala secreta e depois saem com o resultado da eleição. Mas eu me recordo que a última vez que foi aprovada foi a emenda em 2017, capitaneada pelo então deputado Jair Bolsonaro. Nós aprovamos com 433 votos. Ou seja, essa lei federal, ela do voto impresso, ela foi aprovada, inclusive com votação para quórum de emenda constitucional. E aí, quando o STF, em 2018, declarou inconstitucional a lei, né, mais uma vez, aí veio a PEC 135 da deputada Bia Kicis para a gente tentar ver uma maneira de não permitir que o STF declare mais uma vez a inconstitucionalidade dessa lei. Eu lembro que o voto impresso, essa matéria, ela nunca foi uma matéria que dividiu direita e esquerda. Inclusive, quem primeiro falou em transparência eleitoral e levantou essa bandeira foi Leonel Brizola, do PDT, né? Façamos Justiça, lá dos anos 80, com o caso do Proconsult. Então, esse cenário, a gente tem que voltar a falar sim, a gente tem que voltar a ter um momento para debater essa lei e, Deus quiser, aprová-la, mas sem sofrer interferências do Judiciário no Congresso, igual ocorreu na última vez, essa PEC da Bia Kicis, onde o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi ao Congresso Nacional, se reuniu com 11 presidentes de partido, e aí todos eles saíram dessa reunião, onde não se sabe o que foi conversado, dando opinião negativa com relação à questão do voto impresso. Nesse momento, um ano antes da eleição de 2022, a gente está falando aqui de julho, agosto de 2021, o presidente Bolsonaro, numa cartada final, chegou a falar do inquérito da Polícia Federal de invasão hacker aos sistemas da Polícia Federal, onde a ministra Rosa Weber pediu uma investigação da PF. Essa investigação ela não era sigilosa, mas o presidente Bolsonaro, ao mostrar as vísceras do sistema e comprovar que uma investigação da PF tinha, inclusive, extraído do TSE o positivo, onde o TSE, através de Giuseppe Giannino, o técnico chamado Papa das urnas eletrônicas, admitiu que ocorreu uma invasão hacker nos sistemas do TSE, inclusive utilizando-se da senha do então ministro eleitoral Banhos. Eu estou dando detalhes para que você possa fazer a pesquisa por você mesmo que está me assistindo. Ao falar isso tudo, do risco da nossa eleição, a gente chegou e o Alexandre de Moraes disse que aquele inquérito era sigiloso, deu um retroativo para começar a investigar Bolsonaro, e o Bolsonaro passou a ser investigado por vazar informações de inquérito sigiloso, que não era sigiloso, mas que o Alexandre de Moraes acabou tornando sigiloso. Então é quase uma história de Chaves, né? Mas finalizando aqui, Ana Paula, eu tenho também muita esperança que uma configuração nova do TSE, esses 7 juízes, eles são cadeiras rotativas. A gente vai ter a eleição de 2026 na presidência o Cássio Nunes, o vice-presidente será o André Mendonça, e o terceiro do STF será o Dias Toffoli, que tomarão conta do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2026, mas que com essa composição mais equilibrada, quem sabe a gente tem espaço para debater, né, essa questão da integridade eleitoral, da contagem pública dos votos. Na Argentina, o voto foi no papel. Em menos de 24 horas você tinha o resultado. Não tem por que você colocar o princípio da celeridade acima do princípio do interesse público, como prega o nosso artigo 37 da nossa Constituição. Então, a gente tem que voltar a falar disso sim, né? O deputado Vermelho, do Paraná, colhe assinaturas para que essa PEC volte a ser apreciada, e a gente espera realmente que a gente tenha algo de positivo vindo de ajuda dos Estados Unidos para pressionar a favor de eleições íntegras e transparentes. Não queremos privilégio, queremos apenas o cumprimento da Constituição. Então, eu vou falar aqui sobre a visita que os deputados federais Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e da Bia Kicis, do PL, né, com a deputada americana Maria Elvira Salazar, que foi reeleita nas últimas eleições dos Estados Unidos. A Salazar é uma das autoras do projeto que pretende proibir a entrada de Alexandre de Moraes no país,
e no encontro com os parlamentares brasileiros ela mandou um recado para o ministro do STF. Olá pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, também parabenizar pela reeleição. Muitos brasileiros na Flórida a apoiaram, desejar um excelente trabalho e, claro, agora em espanhol, né? Que Trump tenha una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, la administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada, y que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil. A Maria Elvira Salazar também enviou, junto com outros congressistas aliados de Donald Trump, um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando cortar a verba da entidade internacional se nenhuma atitude for tomada contra Alexandre de Moraes. Em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou 7 milhões e 300 mil dólares a essa comissão. Deputado, o Brasil do PT e o Brasil do STF têm motivos para preocupação, não só com Donald Trump na presidência, com o secretariado que ele está montando, mas com a maioria republicana na Câmara dos Deputados e no Senado? Sem sombra de dúvidas. Inclusive as matérias que saíram na imprensa falando que em reunião de ministros do STF eles davam risada sobre a possibilidade de perda de visto, essas matérias já saíram e começaram a entrar matérias um pouco mais fidedignas, realmente mostrando o que pode acontecer. Ainda é raro no Brasil você ter um meio de comunicação que trate com seriedade, por exemplo, essas nomeações do governo Trump. Mas como eu falei aqui, não é só no governo Trump. Está aí uma prova, na Câmara dos Deputados, Maria Elvira Salazar, junto com o deputado Marcel Van Hatten e com a Bia Kicis, né, mostrando que continua a pressão, continua o relacionamento, e para desespero da esquerda, porque apenas eles conseguiam internacionalmente serem bem articulados, à base de muito dinheiro público, à base de muita corrupção, de Porto de Mariel em Cuba, metrô em Caracas, para financiar essa movimentação toda, mas para desespero deles, agora nós estamos no mesmo caminho. Eu falo, né, no passado, quando eu saía do Brasil, muita gente vinha na rede social me dar pancada, falar, tá gastando dinheiro, cadê você aqui no Brasil, etc. Mas hoje eles reconhecem o valor desse trabalho. E a gente não tem somente a Câmara, tem também o Senado. Essa cooperação ela vai aumentar. E diga-se de passagem, não vou dar spoiler porque envolve o nome de outras pessoas, mas teve gente pela primeira vez fazendo evento de fundraising. Fundraising, gente, é muito comum nos Estados Unidos, os jantares, para você arrecadar recursos para uma campanha eleitoral. Teve evento de fundraising organizado por brasileiro para a deputada Maria Elvira Salazar, né? Ela que já antes de qualquer coisa, já abria as portas do seu gabinete, porque o foco dela, ela diz que a missão de vida dela é lutar pelas liberdades, não só do povo cubano, que ela é descendente de cubanos, igual o senador Marco Rubio, e na internet está cheio de fotos deles juntos, né? Mas também de toda a América Latina. Essas pessoas vão aumentar a cooperação com o Brasil. Todos os deputados que apoiaram a causa brasileira contra a censura, contra os presos políticos, e aqui eu cito, né, o Chris Smith, Maria Elvira Salazar, o senador Rick Scott, o Richard McCormick, Marjorie Taylor Greene e vários outros que têm se unido para fazer esse tipo de ação, para cobrar da OEA um posicionamento, porque a OEA são nossos servidores, tal qual os servidores públicos servem ao povo brasileiro, a OEA serve a nós que somos brasileiros também, porque é dinheiro do nosso imposto suado que está lá. Eles não fazem favor nenhum ao analisar os casos. Por exemplo, a gente foi lá ano passado, 2023, e já tinha se passado mais de um ano de um caso, por exemplo, da deputada Carla Zambelli, em que ela tinha pedido para ser analisado na OEA, e a OEA sequer tinha feito um parecer sobre a admissibilidade do processo dela. E ela já não poderia mais ir aos Estados Unidos porque perdeu o passaporte. Até quando a gente vai esperar, né, e conversar de maneira educada? Quando nós estivermos presos? Então a OEA tem que sim que ser
colocado no seu devido lugar, que é o lugar de trabalhar. Então, o governo Trump vem em boa hora, essa é a cooperação internacional que a gente espera. As outras nomeações do governo Trump são sensacionais, né? O Constantino falou da Stefanik. A Stefanik, ela que tem uma bandeira contra o Hamas, a favor de Israel, muito grande, muito forte. Não vejo o Lula mais tão confortável para ficar por aí falando bem do Hamas, ou o Celso Amorim, que prefaciou livro a favor de Hamas, ele por aí com tanta mais tranquilidade, tal qual a Ana Paula Henkel falou, tranquilidade para receber navio de guerra iraniano, que já é sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Né? Outra pessoa que eu queria destacar, Stephen Miller, que voltou a ser subchefe de gabinete para assuntos políticos do Donald Trump, ele que escrevia os discursos do Trump lá no passado, e quando o Trump não foi reeleito, ele abriu um think tank, America First Legal, para fazer ali um projeto que agora ele certamente vai desenvolver de um governo conservador. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita gente boa dentro desse governo. Eu fico feliz que o Trump tenha tido a serenidade de escolher pessoas não, né, com um olhar meramente político, mas sim olhando o coração delas para saber aquilo que elas podem acrescentar, no que as pautas podem convergir. Constantino falou do Bob Kennedy Jr., né, que é sobrinho do falecido, assassinado presidente Kennedy, do Partido Democrata, mas a gente poderia citar ainda a Ivanka Trump, filha do Trump, que já doou dinheiro, sabe para quem? Para Kamala Harris, na campanha para Procuradora-Geral do Estado da Califórnia em 2014. Ou do seu marido, Jared Kushner, que é a pessoa responsável por redesenhar o Oriente Médio, que estava por trás dos acordos de Abraão, que normalizou as relações de Israel com Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos, dentre outros países, já fez doação para o Partido Democrata. Mas agora, né, numa ampla força pró-liberdade, essas posições estão convergindo, e tal qual a Ana Paula Henkel falou, né, que o Trump, eu vi uma entrevista dele do Tucker Carlson, que ele também falava isso, né, que ele se diz hoje muito mais amadurecido, muito mais ciente do jogo político, muito mais capaz de selecionar as pessoas certas para os cargos certos. Quem fala isso também é o próprio Jair Bolsonaro. Eu acho até que hoje, dentre, além das nomeações, o que ele teria um trato diferenciado seria até mesmo com a imprensa ou com a parte da comunicação. Deus queira, esses bons tempos de liberdade também sobrem por aqui. Né, agradecer a minha esposa aqui, que ela segura as pontas aqui, tem 2 crianças dentro de casa, ela toma conta de maneira exemplar, baita mãe, te amo, meu amor, você não está me vendo aqui agora, mas eu vou pegar esse print aqui para te enviar, e seguimos aí adiante, trabalhando muito para ter não só uma interação maior com os países que defendem a liberdade, mas para trazer essa liberdade ao Brasil. Pode ter certeza que nós voltaremos ainda maiores.